Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula sobre concreto protendido. Nessa aula nós iremos ver aqui os conceitos básicos do concreto protendido. Mas primeiro, por que estudar sobre o concreto protendido? O concreto protendido, apesar de não ser uma técnica construtiva muito recente, ela só começou a ganhar um grande destaque no Brasil nas últimas décadas, sendo aí aplicada em obras como pontes, viadutos, silos e edifícios comerciais e residenciais, dos mais variados tipos. Mas afinal de contas, o que podemos entender como proteção? A proteção ela possui um conceito muito abrangente, porque é a aplicação de tensões prévias em alguma coisa. Para ilustrar isso, a gente pode pegar aqui uma certa quantidade de blocos de madeira. Vamos pegar esses quadradinhos aqui como sendo os nossos blocos. Para que seja possível que a gente carregue todos eles em uma linha horizontal, sem que nenhum deles caia no chão, a gente pode aplicar os conceitos de proteção. Como que a gente vai fazer isso? Iremos aplicar aqui uma força P nessa direção e outra força P aqui. Essas forças aplicadas aqui, elas fazem com que os blocos ganhem essa nova configuração. Ou seja, vai ficar uns contra os outros. Aplicada aqui a força P e do outro lado também. Essa nova configuração ela faz com que a gente consiga carregar os blocos em uma linha horizontal sem que nenhum deles caia no chão. Como nesse caso nós estamos aplicando uma proteção, digamos assim, sobre elementos que estão em linha, essa proteção seria chamada de uma proteção retilínea. Outro exemplo que podemos utilizar é o de barris. Estes barris de madeira eles são compostos por gomos, que são esses gomos aqui de madeira, que são apertados por uma cinta aqui de metal. Essa cinta ela caracteriza um efeito de proteção, porque ela impede que a tensão gerada aqui pelo líquido dentro do barril faça com que esses gomos venham a se romper. Nesse caso, essa cinta metálica ela gera uma força contrária àquelas geradas pelo líquido que está contido dentro do barril, e a gente pode considerar isso também um efeito aí de proteção. Como nesse caso nós temos um objeto cilíndrico, nós podemos chamar essa proteção aqui de uma proteção circular. Mas afinal de contas, o que a NBR 6118 de 2014 define como sendo concreto protendido? No item 3.1.4, ela define: elementos de concreto protendido são aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção. O que são esses equipamentos especiais de proteção? São os macacos hidráulicos, que são utilizados então para que a gente possa fazer o alongamento nas nossas armaduras. Nessa imagem nós podemos ver aqui um macaco de proteção para multicordoalhas, mas nós também podemos trabalhar com macacos hidráulicos monocordoalha, que é muito utilizado aí em lajes protendidas. Continuando aqui na norma, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração, que é limitar ou até mesmo extinguir essa fissuração que acontece aqui no concreto. Pois no concreto armado, a armadura só vai passar a funcionar quando o concreto fissurar. Como a resistência do concreto à tração é muito baixa, a chance de aparecer essas fissuras são grandes, principalmente quando a gente tem peças aí com uma carga elevada ou então com grandes vãos. Aparecendo essas fissuras, o concreto armado ele começa a trabalhar ali. A armadura então ela vai ser solicitada e vai começar a trabalhar. Já no concreto protendido não. O concreto protendido ele visa limitar ou até mesmo impedir essas fissurações, pois o nosso concreto ele vai trabalhar sempre a compressão. Com isso também é diminuído os deslocamentos da estrutura. A norma ainda diz que, bem como propiciar um melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. A norma aqui ela deixa bem claro que a gente tem que utilizar aços então de alta resistência, no caso de concreto protendido. Não é como no concreto armado que a gente utiliza aí aços de 500 MPa, de 600 MPa.
No caso aqui de concreto protendido, a gente vai trabalhar aí com cordoalhas, por exemplo, de 1900 MPa, que é uma cordoalha muito utilizada atualmente, a CP 190 RB. Mas o que essa nomenclatura ela quer dizer para a gente? Vamos lá, nós temos aqui, por exemplo, os aços CP 190 RN e os aços CP 190 RB. O que é cada uma dessas siglas aqui da nomenclatura dos aços? O CP ele indica que é um concreto protendido. Já o 190 ele indica a resistência do aço em kN por centímetro quadrado. Se a gente converter isso aqui para MPa, nós teríamos aqui o aço de 1900 MPa. Por fim, temos aqui o RN e o RB, que são o tipo de relaxação do aço, aonde o RN é um aço que tem uma relaxação normal e o RB é um aço que tem uma baixa relaxação. No decorrer do curso, nós iremos ver o que são esses tipos de aço de relaxação normal e baixa relaxação e o que eles implicam no cálculo das nossas peças. Mas basicamente, quando falamos dessa relaxação do aço, nós estamos falando da fluência do aço submetida a uma tensão constante. Nessa aula de introdução, nós ficaremos restritos a itens básicos do concreto protendido. Porém, no decorrer do curso, nós iremos nos aprofundando. Mas o que nós veremos no decorrer do curso? Nós iremos estudar conceitos de aderência, estados limite último e serviço, tipos de materiais utilizados no concreto protendido, tipos de proteção, critérios de projeto, cálculo e verificação dos elementos de concreto protendido. E veremos também algumas patologias que podem acontecer aí nos elementos de concreto protendido, buscando sempre passar todo esse conteúdo da forma mais simples e claro possível. Bem, mas por essa primeira aula é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nas próximas.